Olá pessoal, bom, nesse vídeo vou estar dando uma explicação sobre as atividades que vocês deverão realizar essa semana. Primeiro de tudo, vocês vão assistir esse vídeo, sobre a terceira geração romântica, no caso, as 3 gerações românticas, tá? Que será enviado por mim, estará disponível no canal do YouTube. Eu vou colocar ali o link do vídeo, porque ele ainda não está pronto, por isso ainda não tem o link. Durante essa explicação, vocês vão fazendo anotações no caderno de vocês dos pontos que vocês considerarem mais importantes, tá? Então, vai ser essas anotações que vocês deverão me enviar para confirmar que vocês realizaram a atividade. Bom, como eu disse lá no início, nós vamos falar então sobre as 3 gerações do romantismo. Então, esse romantismo ele surge lá no século XVIII, E além de um movimento literário, ele também é um movimento artístico e filosófico, tá? Iniciado onde? Na Europa, no século XVIII até o século XIX. Esse movimento romântico ele vai ter então cultivar uma visão de mundo centrada no indivíduo, tá? Então, é uma visão de mundo centrada no individualismo, retratando, então, dramas pessoais, Então, se é centrado no indivíduo, então vai estar focado em dramas pessoais, como tragédia de amor, ideias utópicas, desejos de escapismo e amores platônicos, Ou seja, aqueles amores que são impossíveis. Agora, já lá no século XIX, esse movimento ele é voltado para o lirismo, a emoção e a valorização do eu. Aqui no Brasil, esse movimento ele se inicia por volta de 1822 com a independência. A gente precisa entender que literatura e o conceito histórico, o momento histórico, eles caminham juntos, tá? Por quê? Porque para a gente poder entender em qual momento essa literatura acontece, nós precisamos entender qual momento o nosso país ou qual momento outro país ou a história da humanidade está vivendo. Bom, então aqui no Brasil, nessa época, esse movimento ele foi marcado pelo nacionalismo, que a gente pode encontrar nas obras, por exemplo, do Gonçalves Dias, que ele escreve, na escrita dele acontece, nós podemos encontrar a exaltação da pátria e temas polêmicos como a escravidão nas obras de Castro Alves. A produção romântica foi rica e vasta, tanto em outros países como aqui. Vamos então ver as 3 gerações românticas brasileiras, tá? Do Brasil. Então, o início da produção romântica no Brasil é marcado pela obra Suspiros Poéticos e Saudades de Gonçalves de Magalhães. Na primeira geração romântica, nós temos então, ela é marcada pelo nacionalismo, Nacionalismo nos lembra de nacional, então tudo que é nacional, que é uma valorização da pátria, vai estar presente aqui nessa primeira geração, tá? Então aqui nós temos, por exemplo, o Gonçalves de Magalhães e o Gonçalves Dias, que eles tentam resgatar através da figura do índio, o herói que na Europa foi encontrado na Idade Média. Então, na Idade Média, existia já a figura do herói, Então, aqui no Brasil, como nós não fizemos parte da Idade Média, aqui no Brasil, isso é resgatado através da figura do índio, ele como um herói da pátria. Aqui nós temos, então, o Gonçalves de Magalhães, que seu nome é Domingos José Gonçalves de Magalhães, nascido no Rio de Janeiro em 1811 e morreu em Roma em 1882, tá? Ele vai publicar o seu primeiro livro chamado Poesias em 1832.
publica em 1836 Suspiros Poéticos e Saudades, nós já falamos, né, dessa obra, que é considerado o primeiro livro romântico brasileiro e é de grande importância para o romantismo no Brasil. Aqui nós temos o Antônio Gonçalves Dias, nasceu em 1823 em Caxias, no Maranhão, e morreu no naufrágio do Ville Boulogne em 1864. Ele escreveu um poema chamado Cestílias de Frei Antão, português arcaico medieval. Foi um poeta de grande imaginação, né, fértil imaginação e acentuada sensibilidade. Em 1846, ele lançou o livro chamado Primeiros Campos. Então, ele tem o índio em seu poema como um herói num cenário vivo e exuberante. Escreveu ainda belas páginas líricas. E esses são, então, alguns dos escritores da chamada primeira geração modernista, romântica. Segunda geração, ou a chamada geração mal do século. Os principais poetas dessa geração foram Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, Fagundes Varela e Junqueira Freire. Ela iniciou por volta de 1850 e essa poesia da segunda geração, ela vinha de encontro às ideias e temáticas da geração anterior, onde o eu lírico voltava-se mais para si e afastava-se da realidade social à sua volta. Os sentimentos aqui, eles são exagerados. O eu lírico vive em meio à solidão, aos devaneios e às idealizações. Bom, quando a gente fala aqui em idealização, é a questão de você idealizar algo para a sua vida, né? E aí pode entrar, então, os devaneios, né? Quando a fantasia, né? A criação, a imaginação, né? Toma conta. Essa, então, idealização viram os devaneios. Nessa segunda geração, nós temos, então, o Manuel Antônio Álvares de Azevedo, nascido em São Paulo e morreu no Rio de Janeiro. Herdou o que mais lhe conveio à sensibilidade, o sentimentalismo doentio. Tinha verdadeira obsessão pela morte e sentiu a eterna ausência do amor. O desregramento e a degradação em suas histórias eram mais frutos da imaginação do que reflexos da sua própria vida. Aí nós temos aqui as obras, então, do Antônio Álvares de Azevedo. Lira dos 20 anos, O Conde Lopo, Noite na Taverna e Macário. Esse aqui é o Fagundes Varela, Luiz Nicolau Fagundes Varela. Nasceu no município de Rio Claro, no estado do Rio, em 1841 e faleceu em Niterói em 1875. Apesar de boêmio, Fagundes Varela era muito religioso e deixou vários poemas que versam sobre a religiosidade. A morte de seu pequeno filho, Emiliano, inspirou o poema Cântico do Calvário. Sua poesia abrange ainda temas sociais, como a libertação dos escravos. Os temas abordados na poesia do Fagundes Varela foram religiosidade, temas românticos como a saudade, o amor lírico, o patriotismo. Esse aqui é o Casimiro José Marques de Abreu, que nasceu em São João, no Rio de Janeiro, em 1839 e morreu em Nova Friburgo, também no Rio, mas em 1860. Ele criou poemas que refletem, em parte, a sua vida agitada e de fantasias. Seus temas preferidos foram o amor lírico e a saudade. Longe da sua pátria e de seus amigos, isso acabou o levando a criar poemas saudosistas, né? Poemas de saudade. A poesia de Casimiro de Abreu é singela, espontânea e por vezes infantil. A simplicidade de sua linguagem e a pureza de seus ritmos fizeram de Casimiro um dos poetas mais lidos e populares do romantismo brasileiro. Por último, então, nós temos aqui o Junqueira Freire, tá? Seu nome completo, Luiz José Junqueira Freire, que nasceu em Salvador em 1832 e faleceu em 1855. Ele se dedica à obra literária. A sua poesia pode ser classificada em filosófico-religiosa, lírico-amorosa e social.
Em sua poesia, transparece a sede de infinito, a angústia da vida, a religião e a filosofia com apoios da existência. Ocorre oposição entre o sentimento religioso e o erotismo. Então, são duas coisas opostas, né? Religião de um lado e erotismo contido do outro. Dessa contradição entre religião e erotismo, resulta a obsessão pela morte. Então, são temas bastante diferentes, digamos assim. Então, por isso que essas características fazem com que todos eles se enquadrem na segunda geração. Vamos então para a terceira geração, o condoreirismo. Traz um foco político e social. É a fase que pronuncia o realismo, tanto é que tem como foco a realidade social, a crítica à sociedade, a poesia liberal, enfim, era o final do movimento romântico no Brasil. Então aqui as críticas sociais elas vão prevalecer, tá? Os poetas românticos faziam em busca de defender seus ideais libertários. Os principais poetas da terceira geração são Castro Alves e Tobias Barreto. Bom, aqui nós temos o Castro Alves, Antônio Frederico Castro Alves, nasceu em Curralinho, na Bahia, em 1847. Depois, atacado de tuberculose, morreu em pleno fulgor da vida e da carreira em 1871, em Salvador. Esse poeta era tido como um poeta social, né? Lírico, amoroso, um poeta da natureza. A poesia lírico-amorosa de Castro Alves denuncia a paixão e sensualidade tropical. Os versos de Castro Alves eram inflamados, haviam ousadas metáforas, hipérboles e apóstrofes com muita arte e expressividade. Aqui essa hipérbole ela se refere ao exagero, e aqui esse apóstrofe é a invocação de determinadas entidades, é uma figura de linguagem que faz esse tipo de invocação. E aqui tem o Tobias Barreto de Menezes, que nasceu em Campos do Rio Real, 7 de junho de 1839, faleceu no Recife em 26 de junho de 1889. Foi fundador do condoreirismo brasileiro, declamador, polemista, repentista. Troca desafios poéticos com Castro Alves em torno de duas atrizes de teatro, que faz da Guerra do Paraguai o motivo central de sua poesia. As poesias, algumas, nas poesias escritas são Quimimo, O Gênio da Humanidade, A Escravidão, Amar e Glosa. Bom, pessoal, então era isso, tá? Eu espero que vocês tenham conseguido fazer as anotações e eu aguardo, então, o retorno de vocês. Até mais!